Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, fale com o teu povo neste momento, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo possa nos instrumentalizar nesta manhã e direcionando, Senhor, esta palavra a cada coração que precisa. Assim nós te pedimos no teu santo e bendito nome. Amém. Aleluia. Nós estamos diante de um sermão aonde Jesus, durante 3 capítulos, vai falar de princípios, de bases, de valores, da importância daquilo que é necessário fazer enquanto estamos vivendo neste mundo. Nós vamos encontrar em nossos corações, nós que professamos a fé em Deus, no desejo que temos em alcançar a tão esperada salvação, o desejo de chegar aonde alguns denominam a Nova Jerusalém, outros dizem a Canaã celestial, outros vão dizer as mansões celestiais ou a cidade santa. Este é a esperança de todo cristão, este é a esperança de todo crente que professa a fé em Cristo, que crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e que a igreja a qualquer momento será tomada e raptada desta terra e será entregue pelo Espírito Santo nas nuvens àquele que morreu e ressuscitou e que hoje vive assentado à destra da majestade nas alturas, como temos a referência em Hebreus capítulo de número 1. É interessante notarmos que a ansiedade que temos em estar com Deus, ou deveríamos ter esta ansiedade de estar juntamente com Ele, leva-nos a pensar a respeito daquilo que precisamos fazer para chegar nesse lugar. É interessante notarmos que o texto sagrado vai trazer referências e um padrão estabelecido por Jesus Cristo. É bem verdade que o amor de Deus levou a Cristo a se submeter por certas situações que a Ele foi atribuído, na carne levou, e a Bíblia diz que o ministério de Cristo foi levar sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. É bem verdade que a esperança do crente jamais pode sair ou estar ligada ou alienada às coisas terrenas. Nós aprenderemos no Sermão da Montanha que Jesus tinha um objetivo, e Ele, sendo quem Ele é e fazendo o que Ele fez, Ele jamais deixaria eu ou você sem nenhuma informação importante para que você viesse chegar no céu. Ele vai deixar os princípios básicos, Ele vai deixar informações que não podem ser ignoradas. A tendência da atualidade, do neopentecostalismo, é trazer uma ideia centralizada de que Deus tem que fazer e realizar, e que nós não precisamos cumprir como se está escrito
ao pé da letra, mas o seu lugar, aleluia. E eu começo a entender que esse lugar que Ele vai preparar, simplesmente era pela visão que Ele chegou. Me permita assim fazer esta comparação. Jesus, Ele se manifesta como homem, e Ele vendo a multidão, Ele diz: eu vou preparar um lugar maior, eu vou preparar um lugar melhor, porque eu quero que todos esses que aqui estão agora alcancem a salvação, tenham a oportunidade de chegar nesse céu, a qual eu vou preparar e lá morar por toda a eternidade. E Jesus, diante desta visão do crescimento do reino, diante da visão da amplitude daquilo que Ele iria alcançar pela sua palavra, pelo seu sacrifício, pelos atos da vontade, do cumprimento do Pai, porque a vontade de Cristo está na terra, não era propriamente do Filho, mas Ele disse: não vim fazer a minha, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Em João capítulo 3 a gente vê que o plano era de Deus, porque Deus amou o mundo, isto é, foi Ele quem projetou, foi Ele quem determinou todos os parâmetros de acesso a esse céu de glória. E diante dos textos que nós acabamos de ler, a Bíblia diz no capítulo de número 5: e vendo a multidão, aleluia, Jesus subiu a um monte, e assentando-se aproximaram dele os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer: e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo... Jesus, vendo aquela multidão, aquela massa de pessoas que precisariam de informações, precisariam de estrutura, de direção para chegar no céu, a Bíblia revela-nos agora que Jesus, vendo essa multidão, Ele sobe no monte e Ele vai ensinar para os seus discípulos os princípios básicos do reino. Por quê? Porque era de responsabilidade dos discípulos, era de responsabilidade, aleluia, daqueles que professam a fé e compreendem as sagradas escrituras que hoje temos como possessão de Deus, como informação, como bússola, como guia. E diante dessa informação nós vamos entender que Jesus começa a ensinar os discípulos dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa falando da autossuficiência do homem, porque aqueles a qual Deus os chama para herdar a salvação, a qual nós esperamos, ele não pode ter a sua própria capacidade, ou o seu próprio jeito, ou o seu próprio meio de entrar no céu, mas ele precisa entender que a pobreza de espírito não está relacionada àquilo que possui, de bens materiais, mas a qualidade de reconhecimento que eu não tenho força, mas o meu Deus que eu sirvo, Ele tem toda a força. Que eu não tenho capacidade, mas o meu Deus que deixou o teu Espírito Santo, Ele capacita, porque o Espírito Santo é capacitador. E nós vamos entender que a autossuficiência leva o homem à ruína, mas a confiança em Deus leva o homem ao céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele vai ensinar, Ele vai trazer esses princípios, essas bases, e nós não podemos ignorar. Por quê? Porque está escrito, aleluia. Como diz o nosso pastor presidente, se está escrito, está valendo. Nós precisamos entender que dentro do texto inserido no Sermão da Montanha, Jesus estava dizendo: olha, eu vou trazer um paradoxo da felicidade para a sua vida, porque Jesus, Ele é especialista em pegar as coisas contrárias e confundir as sábias, de pegar as coisas loucas e deixar os sábios desorientados. E com Deus, até a palavra que para nós, no nosso contexto diário, é negativa, ela se torna positiva, porque grande é a autoridade da palavra que sai da boca de Deus, ou o verbo de Deus encarnado, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É importante entender que sem Jesus não dá. E o texto continua dizendo: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. É interessante notar que o versículo anterior, o versículo de número 3, ele dá ênfase ao versículo de número 4, porque a partir do momento que eu entendo que eu não tenho suficiência, e eu não tenho uma autossuficiência para dominar todas as coisas, todos os problemas que há de vir, toda a falta de informação que me cabe, aleluia, eu tenho um Espírito Santo que vai me ajudar.
E a partir do momento que eu reconheço a grandeza de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem a liberdade de operar dentro do meu coração, dentro do meu ser, dentro da minha vida, independente da situação em que eu me colocar, porque Jesus, ele vai dizer: no mundo tereis aflição. Isso quer dizer, no mundo você vai chorar, no mundo você vai derramar lágrimas, no mundo você vai passar por adversidade e tribulação, mas a Bíblia diz, aleluia, que você tem o Espírito Santo de Deus, isto é, ele te consola, ele te ajuda, ele te fortalece, ele enxuga as suas lágrimas, e ele até transforma a minha e as suas lágrimas em palavras. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que na continuidade ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é direcionada pelo Espírito Santo, que é mencionado como consolador no versículo de número 5, aleluia, versículo de número 4, porque aquele que consola, conhecido como consolador, ele é o mesmo que traz em mim o desejo e a mudança da mansidão. É bem verdade que todos aqueles que tomaram a atitude de resolver os seus problemas, muitos deles não estão mais entre nós. Quem sabe na hora da raiva, na hora do temperamento um pouquinho mais agressivo, tomou uma atitude que o levou a perder até mesmo a posição em que estava, ou perder até a vida em que tinha sobre a sua vida, na esperança e na expectação do que o texto vai dizer em Eclesiastes capítulo de número 9, versículo de número 4, que diz: enquanto há vida, há esperança, porque vale mais um cachorro vivo do que um leão morto. Então eu entendo que a mansidão faz parte daqueles que querem ganhar a terra. Não é esbravejando, não é tomando atitudes incorretas que eu irei chegar onde eu quero chegar. Não é forçando, não é tentando tomar uma iniciativa reprovada para que eu venha ganhar e herdar a terra. Não, é na mansidão, é na temperança de Jesus Cristo. Aquela mulher foi trazida diante de Jesus, pega no ato de adultério, e eles queriam apedrejar aquela mulher, queriam lançar pedras sobre aquela mulher, simplesmente pelo erro que ela cometeu. Mas diante daquela situação, Jesus só está escrevendo na areia, na terra ali, da região em que ele estava. E Jesus, ele olha e pergunta: e aí, o que o Senhor nos diz a respeito dela? Pela lei de Moisés nós temos que apedrejar. Jesus disse: aquele que não tem pecado, aquele que não errou, que atire a primeira pedra. Então nós vamos entender que a mansidão imperava sobre o ministério de Jesus. E na continuidade ele vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça, ela impera no atributo divino, assim como a santidade. E a justiça refletida nos homens traz a ideia central de que não propriamente os meus interesses são prioritários, mas o interesse do próximo. Quando nós olhamos para esse princípio básico na palavra de Deus, nós entendemos que precisamos entender que o desejo de justiça, isto é, de fazer o bem, não olhando a quem nós iremos fazer, ou para quem nós iremos realizar aquilo que iremos fazer, Deus está dizendo, aleluia, eles serão fartos, aleluia. A fome pela justiça, o desejo pela justiça leva o homem a estar mais próximo de Deus, porque Jesus no seu ministério terreno ele vai dizer: olha, não se considere superior ao seu irmão, mas considere ele superior a você mesmo. Jesus ele vai ensinar o princípio da palavra, porque ele era a palavra, ele é a palavra, e nele está contida todas as informações. Se você quer chegar no céu, você precisa atentar para o que está escrito na palavra. É interessante notar que no versículo de número 7 ele vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós precisamos entender que nem sempre as nossas atitudes e as nossas decisões ele tem que imperar em determinadas situações da nossa vida. Isso quer dizer
que se alguém falhou, se alguém errou, se alguém cometeu algum erro, eu preciso entender que se eu não proceder com misericórdia, também não terei a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E a Bíblia é bem sucinta em dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Hoje o que falta no mundo é a misericórdia, o que falta no mundo é o desejo, o amor, o sentimento. E nós vamos entender que sem o Espírito Santo, sem o Espírito, aleluia, a pobreza de espírito, que é o símbolo da não autossuficiência, nós não conseguimos alcançar e chegar aonde nós estamos aguardando, aleluia. Porque esse sermão, ele é completo. Esse sermão que Jesus está dizendo, ele está falando das coisas celestiais, ele está falando de princípios do reino. E a Bíblia vai dizer: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Aqui fala de santidade, aqui fala de pureza, aqui fala do novo nascimento. Porque a partir do momento que Cristo passa a habitar juntamente com o teu Espírito sobre a minha vida, e o nome de Cristo está sobre a minha boca, sendo pronunciada às outras pessoas ou às demais nações, eu preciso entender, aleluia, que eu preciso ser limpo de coração. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma necessidade, há um desejo extraordinário de Deus em ver você sendo purificado daquilo que distancia de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância, porque o salário do pecado é morte, mas o meu Deus é vida, e ele deixou o princípio que você precisa para entrar no reino eterno dele, aleluia. E ele continua dizendo: bem-aventurados pacificadores, aqueles que gostam de estar distante de confusão, aqueles que não procuram criar vínculos de contenda, problemas que podem ser resolvidos simplesmente com o silêncio, porque a língua, ela é uma peçonha mortal, aleluia. E nós precisamos entender que muitas das vezes nós temos que afastar ou nos calar, ser pacificadores e não criadores de motim ou de confusão. Nós temos que estar dentro do princípio do reino de Deus. E ele diz mais: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Jesus está dizendo: olha, nesse mundo a perseguição, ele vai imperar sobre aqueles que professam uma fé em Cristo. Nós vamos entender que nesse mundo nós seremos caluniados, nós seremos taxados como loucos, nós seremos taxados como pessoas que fazem e se consideram melhores ou mais santos do que eles, determinando como se o céu fosse só nosso. Mas nós entendemos que pela palavra, sem o cumprimento dela ou sem ela, nós não conseguiremos alcançar aquilo que nós tanto esperamos. E Jesus vai dizer: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, aleluia. A partir do momento que você está em Cristo, a partir do momento que você professa a fé em Cristo, a partir do momento que você prega aquilo que Cristo pregou no seu ministério terreno, você pode até ser injuriado, pode até se levantarem contra você, mas o nome de Cristo sempre vai ser imperado sobre a sua vida e sobre o seu ministério. É bem verdade que Jesus continua dizendo e falando sobre princípios. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, aleluia. O sal, ele precisa dar sabor. Então os princípios contidos aqui está dizendo: olha, você precisa dar sabor. E nem sempre o sal, ele aparece, ele só aparece antes de ser colocado naquilo que precisa dar sabor. Mas quando introduzido ali, ele some, ele não está mais sobre aquela vista humana. Isso quer dizer, mas o sabor permanece. Mas Jesus, ele também não vai falar só daquilo que precisamos ser interiormente, como sendo sal, mas ele vai dizer das coisas externas, aquilo que preciso exalar no meu ministério terreno. Sendo um discípulo de Jesus, eu preciso ser a luz do mundo, e aquele que anda na luz jamais andará em trevas, estará em trevas, porque Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus não veio, aleluia, destruir a lei e os profetas.
No versículo número 17 ele vai dizer: eu vim cumprir a lei e os profetas, eu vim dar continuidade àquilo que imperava no Antigo Testamento como a palavra de Deus. Nós precisamos entender que a graça não anula os princípios do mandamento divino. Há quem diga: eu vivo no tempo da graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu preciso determinar sobre a minha vida o perdão e automaticamente eu continuo pecando. De repente eu peço perdão e Deus me livra novamente. Isso é básico até o dia em que o Senhor me chamar. Mas nós vamos ver que é totalmente diferente, porque Jesus ele não só trouxe a lei, a evidência, como ele explicou a lei que os homens não haviam entendido que ele havia aplicado. Ele vai falar sobre o adultério. Antigamente era somente no corpo físico, mas quando Jesus veio ele disse: olha, não é só no corpo físico não, é se você pensar aí no seu coração e tentar. Ele vai falar sobre o homicídio. Tem muitos irmãos que acham que é só tirar a vida do outro. Não, é quando você se encoleriza contra o teu irmão e ele acaba perdendo as forças de estar diante do propósito do reino de Deus. E Jesus ele vai nos ensinando. Aí no capítulo número 6 ele vai dizer: guardai-vos para fazer esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Se nós atentássemos para o que está escrito na palavra, para aquilo que o Senhor deixou para nós aqui, aleluia. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós tocamos a trombeta naquilo que nós fazemos na terra, aleluia, nós já recebemos o nosso galardão ali. Mas aquele que confia naquele que vem oculto, chamado Todo-Poderoso, aleluia, será recompensado publicamente, como diz a palavra, porque é Deus que exalta, é Deus que abate, é Deus que levanta o caído, é Deus que te honra. Louvado seja o nome do Senhor. E continua, ele vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, aleluia, porque lá é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 7, para concluir, ele vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes sereis julgado, e com a medida que tiveres medido vos hão de medir a vós. Ele está dizendo: primeiro tira a trave do seu olho, aleluia, para tirar do teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus ele é tão bom que no versículo de número 7 do capítulo 7 ele vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate lhe será aberto, aleluia. Deus está dizendo que ele tem a bondade, porque se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas ao nosso filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu, aleluia. Versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que leva à perdição, e são muitos são os que entram por ela. E ele conclui dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, daqueles que pregam a inverdades das sagradas escrituras, aqueles que trazem em benefício próprio aquilo que está escrito, mas atentai para propriamente o que Cristo estava dizendo. E como que se conhece um profeta? Pelos frutos, aleluia, conhecereis. E ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, aleluia. E ele conclui dizendo: desce a chuva, aleluia, e as correntes dos rios, e ele permanece de pé. E quando ele conclui o sermão, versículo 28 e 29 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, aleluia, porque ele os ensinava com autoridade e não como os escribas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o Luiz louvando ao Senhor nesta manhã. E eu quero dizer para você que a autoridade da palavra é de Cristo. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra vivifica, a palavra transforma, a palavra ela traz o melhor de mim e me leva para morar no céu, aleluia. Luiz. Aleluia. Vamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus.